Glória a Deus, aleluias. Livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Deus maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor a todo momento. Amém. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Aleluias. Murmuração pela falta de água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada segundo os mandamentos do Senhor e acampou em Refim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. E clamou, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Aleluias. Os irmãos podem vos assentar. Eu confesso que quando foi para mim trazer essa mensagem, eu relutei um pouquinho, porque eu falei assim: mas, Senhor, é algo que os meus irmãos já têm vindo trazer aqui em suas mensagens. Vou eu trazer algo um pouco repetitivo? Mas enquanto eu falava com o Senhor, foi isso que Ele me deu no meu coração. E esse último versículo 7, quando eles falam assim: será que o Senhor está no meio de nós ou não? Foi meio que uma resposta de minhas orações, porque eu sempre falava assim: Senhor, às vezes não é as pessoas que perguntam onde está o Deus desse povo. Às vezes somos nós mesmos que perguntamos: onde está o meu Deus? E aí isso vinha em minhas orações, e quando eu vou ler, inclusive também o capítulo, o Senhor me deu assim, estava folheando, o Senhor me deu, e quando eu vou ler o último versículo, bate com a minha oração. Eu falei, não era algo que eu queria levar, mas eu vou acabar levando. Ao decorrer da palavra, vocês irão ver que eu não vou tratar especificamente desse capítulo aqui. O que eu vou pegar é esse versículo 7, mas eu quis adentrar na mensagem falando mais sobre o povo de Israel e sobre esse momento no deserto. Quando falamos do povo de Israel, nos lembramos logo da desobediência, da murmuração no deserto. E quem é que primeiro aponta o povo de Israel se não somos nós? Não somos nós que diz que povo murmurador, que povo ingrato, que povo rude, que povo cruel, que povo sem fé. A gente aponta o dedo mesmo para esse povo, a gente fala muito desse povo. E aí eu vim e me lembrei assim: Senhor, mas nós somos como esse povo. Como é que a gente pode vir aqui numa mensagem questionar, falar do povo de Israel, sendo que nós somos como eles? Aquele povo viu tantas maravilhas que o Senhor fez, aí no deserto ele diz assim: vai o Senhor nos matar de sede aqui? E assim é nós. Sabe por quê? Murmuração também é questionamento. Murmuração não é só reclamar, é questionamento.
Porque esse povo se questionava: vai o Senhor nos matar aqui de sede, de fome? Trouxe o Senhor nós lá do Egito para nos matarmos aqui no deserto? E esse povo se questionavam entre si, questionavam a Moisés. Assim somos nós questionando: Senhor, mas por que isso aconteceu agora? Por que nesse momento? Senhor, por que eu? Mas Senhor, logo eu, que não falta um culto, mas Senhor, logo eu, que estou sempre orando, mas logo eu, Senhor, que tenho boas atitudes, que tenho vivido de acordo com a Tua palavra. Por que logo eu? Esses questionamentos também acabam virando murmurações. Sabe por quê? Quando você se questiona, a sua fé diminui. Então, logo você se depara como aquele povo. Vai o Senhor nos matar de sede? Vai o Senhor me deixar nessa situação? Vai o Senhor continuar me deixando nessa situação? Então, nós nos questionamos e acabamos murmurando, assim como aquele povo. Logo nos parecemos com eles. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos das bênçãos lá atrás. E a gente se preocupa com o que está acontecendo hoje, o agora. É como se nós nos esquecêssemos de tudo. Aquele povo viu que o Senhor abriu o mar para que cada um deles passasse. Olha que coisa grandiosa. E aí ele chega no deserto e diz: o Senhor vai nos matar de sede? Se o Senhor abriu as águas, não poderia o Senhor prover a água? Não poderia o Senhor prover o pão? Qual era o questionamento, qual era a dúvida ainda que tinha no coração daquele povo? Aí talvez você diga assim: mas eu não vi o Senhor abrindo o mar, eu não vi o maná caindo do céu, talvez por isso que a minha fé seja tão pouca. Talvez você não presenciou essas coisas, é verdade, sim. Mas você leu na palavra, você sabe que aconteceu. E se você crê na palavra, você crê nessas coisas. Então você não precisa ver isso. Mas sabe o que mais você viu? As misericórdias do Senhor na sua vida, todos os dias e a cada momento. E por que você se esqueceu? Por que você está se questionando agora? Isso logo se torna murmuração. Logo somos também como o povo de Israel. Podemos nós apontar esse povo tanto assim, julgar tanto? Se olharmos para dentro de nós mesmos, veremos que não podemos apontar o dedo. Sabe onde mais tem questionamento? Na história de Jó. Jó também em certo momento se questionou: mas por que eu, Senhor? Por que eu nasci? Não deveria ter nascido. Maldito o dia que nasci. Jó vai questionar e vai falar assim: mas eu que sou tão fiel, estou sempre na presença de Deus, oferecendo sacrifícios. Quem é que pode vir e me acusar de alguma coisa? Não há acusação contra mim. Eu quero saber de Deus o que é que eu fiz de errado. Jó também se questionou. Logo também, eu acredito que algumas das pessoas se questionavam: onde está o Deus de Jó? Não era ele que oferecia sacrifício todos os dias por ele e pelos seus filhos? Porque na palavra de Deus vai dizer que Jó diz que até as crianças zombavam dele. Eu imagino que aquele povo se questionava e falava: onde é que está esse Deus? Logo também os amigos diziam assim: olha, Jó pecou. É por isso que ele está sofrendo. E aí eu vou me lembrar da pregação do irmão Edvaldo, que ele diz assim, que tem gente que acha que um está sofrendo por conta de pecado. Que caia por terra esse tipo de opinião. Não é. Quando vamos ler lá na palavra do Senhor, vamos ver que quando Jesus caminhava com os discípulos, eles viam um cego de nascença e os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? O Senhor diz: nem ele, nem os seus pais. Mas isso lhe acontecera para que fosse manifestado a glória de Deus. Às vezes o que está acontecendo na tua vida é para que seja manifestada a glória de Deus. E aí você está se questionando: o que eu fiz de errado? O que tem Deus contra mim? Por que nesse momento? Porque agora, logo agora que eu já estou cheia de preocupação, cheia de dificuldades, vem mais esse problema? Por que, Senhor? Por que tantos desafios?
Então essas pessoas se perguntavam onde está o Deus de Jó. Eu acredito que a mulher dele também se questionava, porque lá em Jó 2, versículo 9 e 10, ela vai dizer assim, a esposa dele vai dizer, ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Talvez tenha gente que fala assim, você ainda está crendo nesse Deus? Desiste logo, saia da fé. Às vezes não é nem ninguém, é você, dentro do seu coração. Dizendo, mas será que Deus existe? Aí você fala assim, loucura, Sara, ninguém pensa isso, pensa. Em certos momentos da nossa vida, nós nos questionamos, será que Deus existe? Será que esse Deus que eu tenho pregado, que eu tenho ouvido falar, será que Ele existe? Será que Ele está no meio de nós? Será que não está todo mundo vivendo uma grande loucura? E esse tipo de questionamento passa em nossos corações, em nossas mentes. E aí é que está. Onde está esse Deus? Será que Ele está no meio de nós? Lá em Salmos 42, versículo 3, vai dizer, as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? É um momento de dor, de sofrimento, de angústia, e tem gente ainda perguntando aonde está o teu Deus. Cadê aquele Deus que você evangeliza na rua? Cadê o teu Deus que você posta nos teus status? Deus te ama, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus vai curar, Deus vai livrar, Deus vai libertar. Cadê o Deus que você tem pregado nas igrejas? Cadê o Deus por quem você tem orado nas madrugadas? Cadê esse Deus? As pessoas dizem assim, não quer ser tão santo? Não diz que é santo, que é religioso, que Deus está com ele, que só eles vão para o céu? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela nesse momento? No momento em que ela está sofrendo? No momento em que ele está sofrendo? Onde está esse Deus? E as pessoas questionam. Eu me lembro que na época do Covid, quando o irmão Lázaro, cantor, faleceu, a gente via alguns comentários dizendo assim, ué, mas não é crente? Não é ele cristão? Ué, eu pensava que o Covid não pegava os crentes também, não. Eu pensava que os crentes não eram atingidos pelo Covid. Não é eles que dizem que Deus liberta, protege de tudo. Onde estava esse Deus que deixou o irmão Lázaro morrer? Então as pessoas se questionam, onde está esse Deus? Salmos 102 vai dizer, Senhor, ouve a minha oração, chega a ti o meu clamor, não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Logo Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que se tivesse que o Senhor puxar a orelha, o Senhor puxava, se tivesse que castigar, o Senhor castigava, o homem que se falasse assim, Deus me ajuda nessa guerra, o Senhor ajudava, o homem que dizia assim, Senhor, vou, eu não vou, Senhor, o que faço? O Senhor respondia. Esse mesmo homem que tinha intimidade com Deus vai dizer assim, para o Senhor não esconder a face. O mesmo homem vai dizer, Deus, tu escondeu a tua face e eu fiquei perturbado. O mesmo homem que vai dizer, inclina os teus ouvidos. Ouve a minha oração, atente à minha oração. Ainda assim, Davi, com toda a intimidade, em certos momentos ele perguntava, onde está o meu Deus? Aonde está o meu Deus? Porque parece que ele não está aqui, parece que eu não ouço mais, parece que eu não vejo mais, parece que eu não sinto mais. E onde está esse Deus? Eu quero saber. Sabe aquele momento da oração que você diz assim, Senhor, se atente à minha oração. Senhor, ouve o que eu estou pedindo. Senhor, inclina os teus ouvidos, eu estou clamando, eu estou pedindo. Senhor, eu estou pedindo misericórdia, ouve a minha oração. E parece que tudo se mantém em silêncio. E aí você pergunta, onde está esse Deus? E fica difícil nós vermos a Deus nos dias de hoje. Porque nós somos tão cheios de informações, bombardeados com informações, com tanta coisa desse mundo que fica difícil
Sabe por quê? Se eu vejo Deus em todas as coisas, se eu vejo Deus nas estrelas, na lua, no sol, no céu, em toda a criação, na natureza, ali eu estou vendo a Deus. Mas sabe, nós não conseguimos mais ver a Deus. São tantas luzes nas ruas, são cada vez mais prédios mais altos, cada vez mais casas, que fica difícil ver o céu. Às vezes, de manhã, sabe quando você acorda bem cedinho para ir trabalhar? Sabe aquele frescor, aquele ventinho da manhã? Sabe quando você está vendo o sol nascer, aquela coisa linda, magnífica? Você nem presta atenção mais, você está tão preocupado, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que voltar do serviço, eu tenho que me resolver. E você já não consegue mais ver Deus nesses pequenos detalhes. Sabe o finalzinho da tarde? O sol se pondo, aquela coisa mais linda no céu, aquele ventinho de final de tarde, aquele frescor. Você nem repara, sabe por quê? Você está preocupado com os afazeres de casa. Você está preocupado com tantas outras coisas. Você está olhando o seu celular, você tem televisão. É tanta informação, é tanta coisa, que você não vê Deus mais. E aí você se questiona, onde está esse Deus? Ele está em todos os lugares. É só você abrir mais um pouquinho os seus olhos, abrir mais um pouquinho o teu coração e você vai ver Deus. Mas fica difícil ver Deus neste mundo. Fica difícil ver Deus quando somos bombardeados também por falsos profetas, falsas profecias, falsos evangelhos. Fica difícil ver Deus quando alguém vem aqui e fala uma falsa profecia. Fica difícil ver Deus quando todo mundo tem opiniões diferentes de um pequeno versículo da palavra e forma tantas opiniões mirabolantes. E você fala, no que acreditar? No que eu posso ver Deus? No que eu posso me agarrar? No que eu posso realmente ver que Deus está ali, que Deus está agindo? Então fica muito difícil ver Deus. É difícil ver Deus quando nós estamos passando por dificuldades. É difícil ver Deus quando você já tem chorado há tantos dias, quando as suas lágrimas têm servido de alimento, como diz o Salmo, de dia e de noite. Fica difícil ver o Senhor. E quando fica difícil, nós nos questionamos e murmuramos. Quando murmuramos, logo a fé diminui, a esperança diminui. Sabe também uma coisa que eu tenho visto? Às vezes o Senhor dá uma bênção na tua vida e quando começa a vir os problemas, você começa a se questionar. Mas por que isso? Por que está acontecendo? Deus não é perfeito? Então a obra dele tem que ser perfeita? Não, Deus é perfeito. Mas tudo aqui nessa terra é imperfeito. Então Deus vai te dar a bênção e você vai encontrar dificuldade ali. Deus te deu a bênção da casa. Está um pouco difícil pagar as contas. Deus te deu a bênção de um ministério. Está difícil lidar com as pessoas. Deus te deu uma bênção no trabalho. Está muito difícil, estou sobrecarregado, estou cansado. E aí você começa a esquecer da bênção. Mas lembre, se Deus te deu a bênção, Ele vai te dar sabedoria para administrar. Então, quando os problemas vir, lembre-se, o Senhor está me dando sabedoria para me administrar a minha bênção. Porque se fosse tudo tão perfeito, de mão beijada, seríamos tão ingratos. Não daríamos atenção. Pouco importa. É tão fácil. Está tudo aqui na minha mão. Mas o Senhor te dá a bênção, mas Ele também vai te dar um momento de sabedoria de como administrar, de como ser grato. De quando você olhar para trás e falar assim, olha tudo que eu passei, olha tudo que vivi. E agora eu estou na bênção. Então não esqueça de agradecer pela tua bênção, não. Mesmo quando os problemas vierem. Porque assim fica difícil ver a Deus. E você vai se questionar, onde está Deus que me deu essa bênção e agora que eu estou com problema sumiu? Então, acredite que você está adquirindo sabedoria para administrar a tua bênção.
Lá em Jeremias 29:11, vai dizer: porque bem sei os pensamentos que tenho sobre a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Em algumas traduções, a esperança de futuro, ou um futuro e uma esperança. No fim, ele quer dizer: por que está se preocupando? Por que está se questionando tanto? Eu tenho um pensamento de paz sobre você, sobre a sua vida. Lá em Jeremias 29, é um capítulo de uma carta endereçada aos cativos de Israel que estavam na Babilônia. E aquele povo, eles estavam sendo bombardeados por falsos profetas. E o Senhor diz assim: não se deixe levar pelos falsos profetas que estão no meio de vós, pelos sonhos que vocês têm. Certamente que depois dos 70 anos, vocês retornarão ao seu lar, retornarão a Israel. Não serão mais cativos. Mas não antes disso. Eu não sei quanto tempo vai demorar a tua luta. Se você está esperando alguém vir e falar assim: ei, a tua luta acaba hoje, o teu sofrimento acaba hoje, sabe aquilo que você passou? Acabou. Não retenha a tua esperança em profecias, retenha a tua esperança em Deus. Sabe por quê? Porque talvez você vai passar anos chorando, clamando, amargurado, sofrendo por uma única causa. E ela vai demorar a vir. Eles foram 70 anos, você pode ser 1 ano, 10 anos, 1 mês, 2. Não retenha a tua esperança em: alguém vai profetizar hoje que a minha luta acabou, que eu vou ter vitória. Não invalida Deus na tua vida, não, porque se Ele tem pensamento de paz e não de mal, para te dar aquilo que tem esperado. Então confia, tenha fé, espere no Senhor. Porque há certos momentos que o seu coração vai se fechar e se trancar. E você vai dizer assim: eu não consigo ver Deus em lugar algum. Chego, a palavra não toca meu coração, não fala comigo. Chego, não tem um profeta para dizer assim: ei, o Senhor tem ouvido as tuas orações. Ei, o Senhor tem visto o teu clamor nas madrugadas. Chego aqui e não tem uma irmã para me abraçar e dizer assim: olha, o Senhor está mudando a tua história. Aí você fala assim: que silêncio é esse? Que eu não tenho visto Deus em lugar nenhum. Então, quando esses pensamentos, esses questionamentos onde está Deus, vêm ao seu coração, eu me lembro também de Natanael. Sabe, Filipe vai lá e diz assim: olha, encontrei o Messias. Aí Natanael vai ao encontro de Jesus. Aí Jesus diz: eis aí o israelita verdadeiro, em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Ele diz: de onde me conheces tu? Ele diz: antes que Filipe te chamasse, embaixo da figueira, eu já te via. Aí ele diz: meu Deus, és tu, Rabi, o Filho de Deus, o Rei de Israel? Aí o Senhor diz: porque eu te falei que te vi embaixo da figueira, tu crês? Coisas mais grandiosas verás. Aí você vai crer porque o irmão vai chegar aqui e vai falar: deixa eu te falar, a tua luta está acabando. Ei, Deus tem vitória para você, se alegra, cante. Ei, Deus tem ouvido o teu clamor, tu chorar. Aí você se alegra. Se alegra no Senhor, porque grandes coisas mais você verá. Agora tu crê porque veio um profeta aqui e falou para ti? Agora tu crê porque veio uma palavra e falou ao teu coração? Por que tu não creu antes disso?
Porque tu não já estava crendo antes disso? Porque tu não já estava crendo da tua vitória, da tua cura, da tua libertação? De Deus aquecendo o teu coração, tirando a angústia, a depressão, a ansiedade. Por que você não está crendo antes que alguém venha aqui na frente falar? Porque o pensamento dele para ti é pensamento de paz. Então por que está duvidando? Por que está questionando? Então, quando você se questionar e tiver dúvida, foque na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque desde o início do culto, quando a pastora leu a palavra de abertura, já estava falando sobre isso. Aí eu falei, olha o Senhor confirmando o que eu ia dizer. Se você ler lá em Hebreus capítulo 4, 12, vai falar sobre a palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando houver dúvida, foque na palavra de Deus, foque no que o Senhor tem a te dizer. Vai orar, porque o Senhor está dizendo assim, olha, tá com dúvida? Vai orar. Você tem orado? Mas não é aquela oração assim, Senhor abençoe a minha casa, a minha vida, Senhor liberta fulano, Senhor liberta ciclano, Senhor livra fulano das drogas, Senhor não sei o quê. Não, oração sincera, de coração. Senhor, hoje eu estou triste. Senhor, hoje eu falhei. Senhor, eu estou sem fé. Senhor, eu não estou conseguindo mais te ver em lugar nenhum. Senhor, eu não estou conseguindo sentir a tua presença. Senhor, eu estou frio. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu caí de novo naquela mesma tentação de ontem, que eu disse que não ia fazer e eu fiz. Senhor, eu não estou conseguindo ficar firme. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou preocupado com a minha família, de verdade. Eu não estou conseguindo dormir, eu não consigo ter paz, porque tem um parente meu que está enfermo, tem um parente meu que está perdido nas drogas, no álcool. Então abre teu coração assim, não aquela oração repetitiva. Abre teu coração e você vai sentir, você vai ver Deus. Aleluias, glória a Deus. Então imagina aí, você se questionando, você reclamando, você sem fé, não conseguindo ver Deus, e de repente Jesus volta. Mas eu nem estou falando da grande vinda dele, ele volta para você. Quando você parte dessa para melhor. Imagina. Aí você fala assim, fechando seus olhos e fala assim, meu Deus, hoje eu reclamei tanto, hoje eu murmurei tanto, hoje eu estava tão triste com Deus, hoje eu estava tão fraco, hoje eu estava tão sem fé, hoje eu nem peguei na Bíblia, hoje eu nem orei, hoje eu nem agradeci. E você fechando seus olhos. Perdão, Senhor, eu deveria ter te amado mais, eu deveria ter te buscado mais, eu deveria ter mais fé. Sabe por quê? Porque você tem que estar atento, como as 10 virgens prudentes. Porque você tem que ser igual aquele pai de família na parábola, que diz assim, se ele soubesse que o ladrão ia entrar na sua casa, ele não ia permitir que o ladrão arrombasse sua casa. Assim estejam preparados, porque não sabe o dia da vinda do Filho de Deus. Assim esteja preparado. Hoje está triste, está fraco, desanimado, está difícil o dia, está cansado. Mas abre a tua boca só para dizer assim, Senhor, agradeço. Senhor, ninguém mais viu, mas eu tenho visto as bênçãos na minha vida. Ninguém mais viu, mas eu tenho visto a misericórdia na minha vida. Ninguém mais viu, mas eu tenho visto a proteção, me protegido de todo o mal que me cerca. Ninguém mais viu, mas eu vi o livramento. Ninguém mais viu, mas eu vi a cura. Ninguém mais viu, mas eu vi a libertação. Ninguém mais viu, mas no dia que eu estava chorando, oh, aleluias,
sofrendo. O Senhor viu. Naquela dor que eu não contei para ninguém, aquele sofrimento que eu tive que eu não contei para ninguém, ninguém sabe, o Senhor viu. Aleluias. Então esteja alerta, esteja com o coração atento, sempre ao Senhor, à presença de Deus. Mesmo que você não consiga ver Ele, mesmo que Ele não tenha comunicado com você, mesmo que Ele tenha feito silêncio, continua confiando, crendo no que o Senhor tem para você. Porque ainda em Jeremias, voltando a Jeremias, no versículo 12 do capítulo 29, ele vai dizer assim: me invocareis e ireis, orareis e ouvireis. Se ele está dizendo aquele povo lá que estava desacreditado, cativo na Babilônia, ele está dizendo hoje para você: você está desacreditado, está sem fé, me invoca. Eu irei até você, ora e eu te ouvirei. Porque está se questionando, porque está perguntando. Aleluias. Chegando em Apocalipse, que eu fui numa ordem cronológica da Bíblia. Chegando em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7, diz: aquele que vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele o meu filho. De todos os títulos do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, grande Deus, o eu sou, Santo dos santos. Dentre tantos títulos, o que eu mais amo é o título de Pai. Olha a intimidade que Ele te dá. Você que é só pó, você que é nada, olha a intimidade que Ele dá. Pai. Você é filho, eu sou filha, nós somos filhos. E Ele diz: eu sou o teu Pai. Serei o teu Deus, tu serás o meu filho. Quando você vai lá folhear em Apocalipse, que você vê as grandiosidades do reino, e eu vou te dizer, não fique pensando no céu só por conta das maravilhas, não. Sabe por quê? O céu só é magnífico porque tem a presença de Deus. Ainda que ele fosse o mais lindo possível, todo folheado de pedras valiosas, como vemos descrito na Bíblia, lá em Apocalipse, e isso é só um pouquinho que a gente sabe. Tem muitas maravilhas. Ainda assim, se não houvesse a presença de Deus, de nada valia. Então, olha, imagina, você está sofrendo agora, você está angustiado agora, mas imagina nas grandes coisas que você vai herdar se você vencer isso. Imagina o maior prêmio. Sabe qual é o maior prêmio? Caminhar lado a lado do Senhor. Sentir a presença. Você já sentiu a presença de Deus? É bem pouquinho, né, que a gente sente aqui na terra. E é maravilhoso. É algo que ninguém sabe explicar. Se te perguntar como é, você não sabe explicar. Agora imagina lá, lado a lado. Então por que você está se questionando? Às vezes não são as pessoas que perguntam onde está o teu Deus. Às vezes somos nós que nos perguntamos: aonde está o meu Deus? Somos nós que questionamos: aonde está o Senhor Deus? Aonde está o meu Deus? É você que está se questionando, é eu. Por que não está me ouvindo? Por que não me vê? Por que não se atenta às minhas orações? Por que se mantém em silêncio? Aonde está o meu Deus? Ou como no versículo 7 de Êxodo 17. Será que o Senhor está no meio de nós ou não? Não se questione mais sobre isso. Ele está no meio de nós, tem pensamentos de paz e herdaremos grandes coisas no nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo te fortaleça, o Espírito Santo me fortaleça. Que a palavra de Deus seja o meu guia. Que a presença de Deus esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.